Vamos lá para análise macro. Bom, hoje o dia começa com uma informação vinda da Ásia que tende a ter reflexo para a nossa bolsa aqui no Brasil, não só hoje, mas no longo prazo, que é basicamente a China ampliando o seu orçamento por lá. Para ser mais específico, ela criou um plano bilionário de emissão de dívidas para garantir o crescimento do país. Lembrando que ela tem aquela meta ambiciosa de crescer 5% nesse ano, né? E os economistas, como um todo, estavam precificando menos do que isso, mas é aquela velha história, né? Nunca duvide da China, porque eles dão um jeito. E basicamente ela aprovou um plano de elevar a dívida fiscal nesse ano de 3% para 3,8%. Ou seja, ela vai fazer uma emissão adicional de 137 bilhões nesse quarto trimestre, que vai ser agora. Então, isso tudo tende a refletir positivamente para o Brasil por conta de que a China é o nosso principal cliente. E o nosso principal cliente, voltando a acelerar, ele vai acabar demandando mais produtos brasileiros, em sua maioria as commodities, e uma das principais ações que tende a ser beneficiada também é a Vale, por conta de que ela fornece a maior parte do minério de ferro para a China e ela tem um peso muito grande na nossa bolsa aqui no Brasil, né? E um outro fato relevante vindo da Ásia também foi que o Japão pretende garantir um subsídio de 1,49 trilhões de ienes, que parece muito, né? Mas na verdade corresponde só a 10 bilhões de dólares. E basicamente esse projeto aí é totalmente focado na produção de semicondutores, né? Algumas fábricas lá dentro do Japão, e isso tende a ser positivo para as ações de tecnologia por lá, né? Um outro fato relevante foi que a Country Garden, aquela empresa chinesa, ela realmente deu aquele calote de 15 bilhões, o que deu uma segurada no cenário de otimismo para as bolsas por lá, mas mesmo assim, as bolsas chinesas, todas elas fecharam positivas, e as asiáticas, a maioria também fechou no positivo, com algumas exceções. Já para o cenário da Europa, a gente está tendo agora, durante a madrugada, as bolsas caindo. Hoje nós teremos aí o fato relevante lá, que vamos ter uma fala da Lagarde, mas lembrando que ela está no período de silêncio, então não tende a mexer tanto o mercado, porque a decisão de política monetária deles acontece amanhã. Então, amanhã sim, o Banco Central lá, que é o BCE, vai fazer preço no mercado, e a previsão para amanhã é que o Banco Central Europeu realmente pause as taxas de juros finalmente, né, depois de mais de um ano subindo os juros. E um dos fatores aí que pode ajudar nesse cenário aí, de uma recuperação aí das bolsas da Europa, foi o índice IFO, que é o índice de sentimento de empresas lá na Alemanha. Ele acabou vindo melhor do que o esperado, o que tira um pouco daquela preocupação lá de uma desaceleração muito forte, e só que não fez o preço necessário para inverter as bolsas hoje durante a madrugada, né? Ainda permanece em queda. No cenário dos Estados Unidos, a gente está tendo aí os futuros acompanhando também por um cenário mais pessimista, com uma queda, e basicamente essa queda quase que completa está sendo puxado por conta da Google. Ontem a Alphabet, que é a dona da Google, divulgou o seu balanço e nós tivemos uma surpresa aí com uma informação que o lucro do setor de computação na nuvem deles veio bem menor do que o esperado, e isso está refletindo nas ações com uma queda aí de quase 7%, né, agora já no pré-mercado, né, o que acabou puxando todos os futuros das bolsas americanas para baixo. Um fato que está contrabalanceando isso foi o balanço da Microsoft, que também saiu ontem e apresentou um balanço 13% maior do que do último trimestre, basicamente focado na área de computação na nuvem, né? Eles registraram aí um lucro de 56 bilhões de dólares, foi o maior dos últimos 2 anos, e a ação estava subindo aí 3% no pré-mercado, um pouquinho mais de 3%, e nós tivemos a justificativa por parte da própria Microsoft, que essa melhora na computação na nuvem aí foi gerada pela demanda de produtos ligados à inteligência artificial, né? Então isso dá um alento para os mercados americanos, em que duas ações que têm um grande peso nos índices por lá, uma está contrabalanceando a outra, mas ainda o peso que a Google está fazendo no mercado está puxando as bolsas para baixo, o que tende a refletir num pessimismo ainda para o resto do mundo, né? Lembrando que hoje nós teremos aí o discurso do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central, que vai acontecer no final da tarde, não tende a fazer preço no mercado porque os mercados já vão estar fechando, né? Então a gente vai ter o reflexo disso somente amanhã. E hoje nós teremos aí o balanço da Meta, que é a dona do Facebook, que esse sim vai fazer preço no mercado, assim como a Microsoft e a Google estão fazendo hoje, né? E para finalizar, aqui no Brasil nós tivemos aí o Haddad falando ontem que ele está otimista com a aprovação da reforma tributária no Senado nos próximos 15 dias, que isso realmente se acontecer é positivo para os mercados. E nós temos também aí, o Senado aprovou ontem um pedido de urgência para prorrogar aquela desoneração na folha de pagamento de 17 setores que já tinha sido aprovado, né? Agora eles precisam prorrogar isso e não tende a fazer preço nos mercados, mas é só um fato informativo. Hoje nós temos sim um cenário aí que possivelmente nós poderemos abrir aí com uma leve queda e uma leve alta para o dólar, mas óbvio, a gente vai ter que ver como que esse cenário americano vai se comportar ao longo do dia,
para a gente poder acompanhar eles ou não.